para todos os colegas buiatras. A existência da buiatria no Brasil é uma coisa que, de tempos mais antigos, como a buiatria no mundo, nos países onde ela se desenvolveu mais. Teve o seu início por necessidades de rebanhos bovinos que precisavam ser recuperados no momento de pandemias, de pestes, de doenças de bovinos, nos problemas relativos à presença de conflitos, de guerra, e que os rebanhos praticamente eram dizimados, e passava com essas dificuldades uma necessidade da permanência e do conhecimento dos médicos veterinários, e esses médicos veterinários tinham na sua missão fazer recuperar os rebanhos bovinos dizimados. E muitos serviços ambulatoriais, de extensão ambulatorial no campo, passou a ter uma necessidade maior de um local onde os bovinos pudessem ser mais bem examinados, estudados, trabalhados e pesquisados. E aí surgiram as policlínicas de bovinos, as clínicas buiátricas, a primeira em Stuttgart, outra em Berna, a Escola de Veterinária de Hannover, criando nela a clínica para tratamento das doenças dos bovinos, que era exatamente numa época em que existia um maior entusiasta da buiatria daquela época, que era o professor Richard Goetz. Nesse contexto de crescimento da buiatria alemã, na década de 60, eram para o Rio Grande do Sul o professor Hans Merkt, professor Wilbras, professor Grunert e a professora Dorothea Grunert, que tiveram nesses locais dinamizando a buiatria no Rio Grande do Sul, que fez com que a Escola de Porto Alegre, a Escola de Santa Maria e a Escola de Uruguaiana tivesse um desenvolvimento e mais aperfeiçoado dos conhecimentos que os alemães tinham adquiridos com a necessidade de melhorar a clínica bovina na Alemanha. Em torno das décadas de 60, existia em Pernambuco um professor buiatra da disciplina de clínica de ruminantes, que era da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o professor Luiz de Melo Amorim. Foi para o Rio Grande do Sul como especialista de buiatria para praticar e pegar conhecimentos. Nesse momento, o professor Amorim traz para Pernambuco o professor Hans Merkt e a equipe. E a presença do professor Merkt fez com que ele conhecesse o jovem naquela época, professor Silvio Camerino Paz Barreto. Ele foi convidado por ele para ir para a Alemanha para passar um período de longa duração, e que com isso fez vir para Pernambuco uma relação de amizade muito grande, de cooperação técnica entre o professor Silvio Camerino Paz Barreto e a Escola de Hannover. A Escola de Pernambuco se agregou num convênio e o Rio Grande do Sul também, e com isso teve o interesse das escolas da Bahia, da Escola de São Paulo, de Minas Gerais, e que com isso fez com que muitos veterinários tivessem acesso à dinâmica de aprendizado na região, lá na Alemanha. Quando eu cheguei a estudar no Recife, o curso de medicina veterinária, eu conheci o professor Silvio Camerino Paz Barreto, com quem me deslumbrei com a sapiência dele, com a postura profissional dele. Com isso, eu consegui, com ele, ter a amizade dele, acompanhar ele nos atendimentos que ele fazia nas fazendas do estado, da região. O Fernando Moreira da Silva veio de Minas Gerais para Recife, passou a existir um trabalho de extensão, cursos de extensão rural no campo para treinamento dos alunos que tivessem interesse em buiatria. Então, em Garanhuns, passou a existir os treinamentos dos alunos, e quando, nesse momento, eu entrei para trabalhar como professor concursado
na Universidade Federal Rural de Pernambuco, eu passei a integrar esse corpo também de buiatras. Então, quando eu fui para a Alemanha, fui fazer o doutorado na Clínica das Doenças dos Bovinos de Hannover, num dia, eu disse para ele, olha, professor Amorim, por que a gente não faz uma clínica dessa de Hannover com a mesma filosofia clínica, com a mesma filosofia científica dessa clínica daqui de Hannover? Mas se fosse para Garanhuns, quem é que iria tomar conta dela? Eu disse, eu iria para Garanhuns. Só que uma clínica definidamente definida como sendo clínica de bovinos, baseada na Klinische Führung der Krankheiten, que é de Hannover, a clínica para a doença dos bovinos, essa não existia no Brasil. E aí, eu vindo para o Brasil com o professor Weitz, foi quem eu levei ele num dia para Garanhuns e disse, aqui é onde é interessante se fazer uma clínica de bovinos. E Charles Weitz disse, tu voltas para a Alemanha porque tu vais fazer a conclusão do doutorado e eu vou ficar aqui juntamente com o Amorim e juntamente com o professor Silvio Camerino Paz Barreto, que era diretor do Departamento de Medicina Veterinária. E nisso daí, eu ainda na Alemanha, entrou o Jurandir Manso da Rocha, o Adalto Camelo Calado, Francisco Feliciano da Silva, Silvana Sueli, que foram esses os primeiros a tomarem dinâmica de execução dos trabalhos, mas ainda com limitação dos conhecimentos de buiatria hanoverana. Então, com isso aí, passou a existir a clínica de bovinos de fato e de direito. A dinâmica dos professores interessados locais, como Silvio Camerino, como o professor Luiz de Melo Amorim, como Fernando Moreira da Silva, e participação de pessoas que naquela época não tinha residência, a presença como estagiário, como o caso de Nivaldo Azevedo Costa, como Consuelo Caribe Aires, e se instalaram dentro de que era uma garagem de tratores. No momento que eu fui com o Charles Weitz, ele disse, isso aqui dá certo, a gente arruma essa garagem e faz existir a clínica nesse lugar. Mas tinha muito material, muito equipamento do convênio que tinha a Alemanha, Pernambuco, com a existência das Clinomóvel. Nesse momento, 1980, começo de 80, eu vim embora para o Brasil, fui trabalhar como chefe da clínica de bovinos de Garanhuns, juntamente com essa equipe e colocando agora de uma forma mais direta, presente no dia a dia, com as visitas diárias aos animais internos, com a administração de metodologia técnica, de desenvolvimento científico, tudo baseado dentro dos critérios de Hannover, dentro do mesmo serviço que se fazia em Hannover. 7 horas da manhã a visita clínica, a administração dos medicamentos logo em seguida, decisão clínica, elucidação de diagnóstico, tratamentos e as cirurgias que, se fossem necessárias, ser feitas. O pensamento implantado foi assimilado por Nivaldo Azevedo Costa, que foi meu estagiário, com muita honra tenho isso, e amigo, e ele dinamizou da mesma forma como foi montado, mas nesse momento foi quando o colega da Bahia, Luciano José Figueiredo, teve a ideia de querer montar também uma clínica semelhante, parecida, e isso ele conseguiu fazer na Universidade da Bahia. E de Pernambuco, eu, Halton Tabosa, desde que comecei a estudar medicina veterinária, comecei a direcionar e ter um interesse por bovinos, de um modo geral, fosse do ponto de vista zootécnico, fosse do ponto de vista clínico, e com esse intuito de estudar bovinos. Mas eu, como fui do interior, fui de Caruaru, minha dinâmica foi sempre no interior, nas fazendas, no IPA, morei na fazenda de pesquisas com gado, com bovinos, trabalhei na universidade, no IPA também, na região de Arco Verde,
que é o interior de Pernambuco, sempre com bovinos. E para mim seria uma satisfação muito grande ir para Garanhuns. Clínica, permaneça, cresça e nunca morra, nunca desanime e nunca desapareça, para que a buiatria em Pernambuco, no Brasil, no Nordeste, seja sempre um marco de desenvolvimento para cuidar dos rebanhos, que a gente agora tem um dos maiores rebanhos do mundo, a filosofia de uma buiatria também possivelmente diferente, porque não é só de uma vaca doente, de um boi doente, para tratar ou com uma cirurgia, mas uma coisa de uma buiatria ampla, preventiva, com caráter de preservação dos 200 e tantos milhões de bovinos que são, hoje em dia, a fonte de riqueza, de esteio econômico para o Brasil.